Aqui quem fala é Marcelo Samer. E este é mais um programa da Rádio Remix Exotera. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos ouvem ao redor do mundo pelo nosso link radioremixexotera.com. Uma boa noite aos amigos que estão aqui presencialmente no nosso Hangout no YouTube. Conosco hoje, como de costume, Márcia Abad. Marcinha, boa noite, bem-vinda. A palavra está contigo. Boa noite para você que está chegando por aqui na Rádio Mix e também no Hangout da Rádio Mix. São 9h04, horário de Brasília para você. Hoje, dia 18/9/2018. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana. O que a vida traz para a gente ao reclamar dos meus problemas? O que eu trago para a minha vida? Será que eu trago alguma coisa de bom quando eu reclamo? Será que eu vou conseguir arrumar a solução dos meus problemas se eu continuar reclamando e batendo na mesma tecla? São coisas que a gente faz no dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe, a gente reclama muito e agradece menos do que a gente precisaria agradecer. Mas, enfim, vamos lá, né, Marcelo Samer? Marcinho, eu tô com algum problema aqui na rádio. Vamos lá, né, Marcinho? Mas eu tô tentando. Marcinho, tô com algum problema aqui na ajustar. Vamos lá, né, Marcinho? Tem que fechar, ou fecha o Hangout, diminui o volume do Hangout ou da rádio. Ou fecha o Hangout. Lá, que dá eco. Da rádio. Ou fecha o Hangout. Lá, que dá eco. Ou fecha o Hangout. Mas eu não estou entendendo o que é que está acontecendo hoje. Infelizmente não estou achando um problema. Não estou entendendo o que é que está acontecendo hoje. Infelizmente não. Veja se é no YouTube, se tá, o som do YouTube tá fechado ou não. É no YouTube. Tá, cortei o YouTube. Tá. Hã? Já cortei o YouTube. A rádio também tá quieta. Vê se não apareceu na hora que aparece lá do sininho falando que a rádio entrou no ar. Às vezes aparece, você clica sem querer, tem outra página linkada aí. Mas eu acho que agora saiu, né? Parou. Saiu, mas eu não sei se a tua voz está passando para o outro lado. Não tem problema. Mas está tudo muito estranho, Márcia. Eu tô com alguma coisa aberta aqui que eu não tô entendendo o que é. Ok, já descobri o que era. Então, ótimo. O streaming da rádio estava aberto e estava fazendo essa reverberação maluca. E aí eu tinha... tu esqueceu de fechar o verdinho. Quando eu fui tirar o Auto DJ, o streaming ficou aberto e eu não estava entendendo o que era. E era ele dando a reverberação. Então tá bom. Então hoje vamos ao reclamar dos meus problemas, trago o que para mim em minha vida? Márcia, a minha proposta é que tu faças um apanhado desse tema legal, que tá bem interessante, e vá repassando aqui para mim um pouco, para eu poder raciocinar em cima desse tema, tá? Pode ser? Fazer o quê? Que tu introduzas o tema, que eu vou ficar pensando aqui algumas coisas e vou anotar algumas coisas a respeito desse tema, que eu acho que é muito interessante.
Bom, a reclamação é uma das coisas que o ser humano tem o vício de reclamar das coisas da vida, na verdade. E a palavra já de reclamar, ela é uma coisa que vem de protestar, reivindicar alguma coisa, né? Mas às vezes as pessoas não fazem dessa forma. Quando tu reclama para algo que realmente você é justo, indispensável, né? Quando você reclama para algo que você não precisa reclamar, aí tu traz na tua vida tudo aquilo que não necessariamente tu precisava. Quando você reivindica, porque na verdade o significado da palavra reclama é protestar e reivindicar, né? E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Quando você reclama de algo que é justo e necessário na tua vida, você está protestando, você está querendo que aquilo seja justo para a tua vida, entende? Mas quando você reclama, ai, eu tenho dor, ai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, quanto mais a gente reclama, mais isso vai faltar, entende? A Bel está perguntando como é a diferença de comentar e reclamar, como saber? Quando tu comenta algo que tu viu, é uma coisa. Só que tem que tomar cuidado que o comentário também vira fofoca, né? Ó, isso é interessante. Quando tu comenta e fala pra pessoa, olha, eu tô comentando, de fato você tá comentando. Agora, se você não pensar nessa palavra comentar, vira fofoca. E reclamar é quando a pessoa tem que estar ciente de que se ela está perguntando algo ou se está falando algo que ela está reivindicando, se é algo que realmente precisa, ou se ela está reclamando de coisas desnecessárias. E aí tu puxa aquela parte que nada dá certo e nada vai funcionar, porque se reclama muito, e aí vem aquela coisa do negativismo, na verdade, e aí a coisa não funciona. Tem um lance legal também, Marcinha, quer ver, da história do reclamar? O Marcos, uma noite dessas, ele colocou uma coisa no chat que eu achei muito interessante. Reclamar, ou seja, clamar, de clamor, de pedir, né? Aquela coisa a gente está sempre clamando. Ah, meu Deus, faça isso, não sei o quê. Ah, meu Deus, não. É clamar duas vezes. Ou seja, a gente vive reclamando, né? Fazendo pedidos e chamando e naquela coisa que me parece sempre a vitimização, né, Marcinho? Achei interessante e coloquei aqui. Reclamar, que é clamar duas vezes. Fazer o clamor duas vezes. Não, Luciana, você tem que entender que reclamar existe duas possibilidades. Ou você usa ele para positivo, ou você usa ele para negativo. Quando você reclama de algo que é justo, é uma reclamação para reivindicar, tá? Então, existem a palavra reclamar, você usa do lado negativo e do lado positivo. Quando tu reclama da tua vida e que você fala que nada dá certo, você está chamando negativo. Quando você reclama para algo que você está reivindicando algo que é necessário para a tua vida, é diferente, tá? Então é isso que a gente tem que entender. A palavra reclamar, ela tem dois objetivos. Ou você usa ela na tua vida construtivamente, ou você usa ela negativamente. E reclamar é reivindicar. É quando eu chego, por exemplo, num posto de saúde e que não tem médico, que a gente acha um absurdo, a gente vai reclamar para alguém, vai reivindicar, porque isso é um direito de todo mundo. E essa palavra reclamar, ela é usada exatamente para isso. Reivindicar algo que é necessário
para as pessoas, né? Então, a palavra reclamar, você vai usar ela da maneira certa ou errada, ou você vai usar ela de uma maneira positiva ou negativa, né? E aí, quando eu digo, quando você vai reivindicar algo que é necessário para a vida, né? Se aquilo lá é um ato justificável de reclamar, né? Então, aí você vai fazer essa reclamação, porque isso aí é uma coisa justa, é diferente. Quando você reclama da tua vida, eu tô com dor ali, eu tô com dor aqui e tal, o tempo todo, né? E são essas coisas que a gente traz. A gente não vê o lado positivo das coisas, a gente vê o lado mais negativo, porque a gente já está imbuindo essas coisas, embutindo essas coisas na nossa vida. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nessa coisa da palavra reclamar da vida, porque isso a gente traz ou coisa positiva ou coisa negativa. O Jorge estava falando assim que a palavra reclamar vem em insatisfação, mas ela vem de reivindicação também. Se as pessoas começarem só a achar que é insatisfação, aí é que a gente não vai saber usar essa palavra a nosso favor. A gente sempre vai usar a palavra reclamar para um outro lado. Me dá um espacinho aqui, Marcinha. Reivindicação, gente, significa o seguinte: antigamente, isso é uma coisa muito interessante, que a gente desmembra essas palavras em partes, quer ver? Reivindicar. Eu estou indo ao rei para dizer a ele ou pedir que ele tome uma providência a respeito de alguma coisa. Vem disso, gente, né? Etimologicamente, a palavra reivindicação, ou seja, o pedir ao rei. Eu vou pedir ao rei que ele tome uma providência. Então, o que a Marcinha está dizendo que reclamação como reivindicação, que é um direito, se torna uma coisa justa. Por quê? Porque ali está uma clamação ou um clamor dizendo: nós necessitamos de uma saúde melhor. Eu estou aqui reivindicando que tenhamos no posto de saúde ou na unidade de pronto atendimento condições para que as pessoas que ali chegam possam conseguir, no mínimo, serem observadas por um médico, o que hoje não ocorre nem em hospitais. Então é uma reivindicação justa, uma reclamação justa. E outra coisa que me parece que é interessante que se note nisso é que à medida que nós vamos reclamando, isso se torna um hábito. E bons hábitos geram coisas boas. Agora, maus hábitos geram coisas não tão boas. E aí nós temos a atração das coisas boas com os bons hábitos e a atração das coisas não muito boas, né, Marcinha? Quando a gente começa a reclamar demais a respeito de tudo o que a gente observa ou o que a gente está passando em nossas vidas. Passo a palavra para ti, Marcinha. Eu continuo anotando minhas coisinhas aqui, tá muito interessante o tema, eu gostei bastante. É aquela coisa da gente não conseguir, às vezes, parar de reclamar, porque isso já virou automático, né? E tem também as ações, né, Marcinha? Aí quando começa a agir... Na verdade, quando é assim, ó, quando, por exemplo, dentro de casa, tem aquela coisa da gente reclamar para não fazer as coisas,
quando você não está bem e começa a reclamar, as coisas não dão certo, né? Então, por exemplo, ir reclamando, fazer comida. Não, a comida não vai dar certo. E aí não fica boa para ninguém. E aí quem vai se alimentar daquilo provavelmente vai ter um problema, né, Márcia? Acho que é isso. Com certeza, vai ter um problema porque a pessoa ela não tá no feeling para fazer aquela comida. Como é que ela pode falar? E no ambiente de trabalho, Márcia, quando começa uma reclamação atrás da outra, como é que fica a situação? Primeiro que se tiver alguém, né, Sandra, como não confundir com crítica? Pergunta, como não confundir com crítica? O que você fala? A gente está falando de reclamação, mas você acha que é uma crítica? Não, como é que a gente não confunde com a crítica? A crítica é uma coisa que se faz a partir de um objeto, de um fato, né? Eu vou fazer o quê? Uma crítica, eu vou fazer uma análise crítica a respeito de uma situação. Acredito que, através de uma análise crítica, eu tenha condições de fazer uma reivindicação, ou seja, um clamor, né? Quando eu não consigo, eu vou reclamar, quer dizer, vou clamar duas vezes. Então, através de uma análise crítica fundamentada, isso é uma das coisas muito interessantes quando a gente fala disso, porque a crítica, ou seja, aquela análise que eu estou fazendo sobre uma situação, sobre um fato, sobre um comportamento, eu estou fazendo uma análise, eu estou passando sobre o meu crivo, ou o crivo daquilo que eu acho que seja algo referente aos meus parâmetros, vejam bem. E a crítica, muitas vezes, ela é extremamente, ou muitas das vezes, ela é extremamente pessoal. É aquilo que eu acho, é uma análise minha, pessoal. Certo? E a partir de uma análise eu posso partir ou não para uma reivindicação, se eu achar que aquela análise que eu fiz merece uma reclamação ou um clamor justo, eu vou passar a fazer uma reivindicação, que é uma reclamação. E, portanto, aí é fundamental que a gente compreenda até as questões das análises. Porque, normalmente, quando vai se fazer uma reclamação, ou quando a gente analisa a nossa vida e pensa, nossa, mas a coisa não está andando. Minha vida não anda, as coisas não funcionam. Mas nós temos que passar tudo isso por um crivo, ou seja, por uma peneira de grãos muito finos. Por quê? Porque a análise ela tem que ser 360 graus. Ela não pode ser uma análise de 180 graus. Porque senão a gente incorre em vários erros. Por exemplo, quando a gente trata aqui de dizer que nós temos que compreender que nós somos falhos e, portanto, se nós estamos submetidos a um viés de controle muito grande, nós temos que compreender como um sistema funciona, qual é o nosso comportamento dentro desse sistema, quais são os prejuízos que esse sistema está causando em nós diretamente e fazermos uma análise profunda de como nós podemos modificar em nós esta inserção do sistema que está causando um prejuízo enorme em nossa vida, nessa linha de tempo que é a nossa vida, no presente momento. Isso pode ter um viés no passado, que pode atrapalhar o presente e fatalmente irá
não construir o futuro que algumas pessoas almejam ou que nós almejamos para nós. E, portanto, essas análises profundas, que são autoanálises, na verdade, que vão nos dar condições de nós gerarmos capacidades suficientes em nós para, ultrapassando as dificuldades, colocarmos novamente a nossa linha central andando. Ou seja, a nossa vida se construindo novamente. À medida em que penso eu, né, Márcia, que seja assim, à medida que se eu ficar parado aqui, reclamando, que, nossa... Sem dizer que a palavra reclamar e o ato de reclamar, você atrai tudo aquilo que você reclama. Atração errada, você está... Tudo aquilo que você reclama. Por exemplo, a pessoa que reclama muito, as pessoas não gostam de ficar perto dela, ela é chata. E aí as pessoas não sabem por que as coisas não dão certo. Por quê? Cansativo, né? Reclamar todo dia, negatividade. Aquela negatividade fica dentro de você. Então, qual é as pessoas que você vai atrair? Exatamente as pessoas que são iguais a você. Que estarão vibrando na mesma frequência. Entende? Então, reclamar, você vai trazer as mesmas pessoas que você que você acha que não, né, que você não está reclamando, mas que reclama das coisas, você vai atrair isso para você. E aí, não tem jeito. Por exemplo, eu vejo as pessoas reclamando lá das propagandas políticas no Facebook. Gente, é simples, não discute. Religião não se discute, política não se discute. Sem dizer que para quem vota, o certo era ter voto secreto, você não precisava se estabanar em redes sociais para fazer isso. E cada vez que as pessoas fazem isso, elas estão se prejudicando, porque você não tem necessidade de bater ou reclamar, né, com outras pessoas, entende? A única coisa que você tem que fazer, se não gosta, para de seguir a pessoa. Deixa ela por 30 dias de molho no Facebook, porque tem essa opção. Né? Eu não vejo mais propaganda de ninguém. Eu paro de seguir as pessoas, porque eu não vou brigar com elas, têm o direito de ter o político que elas vão votar. É um direito que elas têm, mas eu não aviso nada, eu paro de seguir, tiro daquilo da minha frente, porque assim como eu tenho que respeitar essas pessoas, elas também têm que me respeitar. Eu não preciso ver os posts dela, entende? Então, assim, parei de ficar reclamando com essas pessoas, tem que tomar uma atitude, né? Tirar da minha frente, assim, e pronto. Parece, Marcinha, nisso aí é muito interessante quando a gente fala do quesito respeito. Porque parece que todo mundo quer ser respeitado, mas ninguém quer respeitar ninguém. Ninguém quer respeitar ninguém. Mas é sempre aquela coisa de respeitar da boca para fora. Esse é o grande problema. O Coração está falando assim, por que não se pode discutir religião? Porque você só tem que se discutir com pessoas que entendam isso. Porque se você for falar sobre religião e política e ofender, as pessoas se sentirem ofendidas, não é legal se discutir com a pessoa. E não é legal. Né? Do ofendível, né? Se você é ofendível, você vai se ofender. Porque na maioria porque assim, é tudo muito intenso o brasileiro, né? Se gosta daquele político, gosta mesmo e defende até morrer, né? Não precisa ser que, né, seja lá quem for. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois a pessoa sai reclamando, porque o país está assim, o país está assado. Tem que ter cuidado, por quê? Porque não é com todo mundo que dá para discutir sobre religião e política, não dá. Simplesmente não dá. Não, Márcia. Uma coisa interessante de ser intenso que tu falaste agora do brasileiro. Sou obrigado, gente, a recordar coisas que a gente fala aqui todos os dias. Se nós temos, isso é importante que se lembrem, ou nos lembremos todos disso, todos os dias. É muito importante que nós tenhamos coisas em nossa mente
diariamente. Por exemplo, massa coronal do Sol distribuindo energias eletromagnéticas sobre a teia energética do planeta Terra, atingindo diretamente todas as frequências. Todos os seres vivos e frequências de rádio e todas as frequências mais. Ninguém se dá conta disso. E aí acha que uma discussãozinha que está mais acalorada ali, está mais acalorada lá. Gente, ninguém aqui é tão ingênuo que não compreenda isso. Milhares de vezes a gente fala sobre isso. Outros canais têm falado sobre isso. E eu tenho, Márcio, uma surpresa para hoje, que eu não esqueci, que vai ser talvez o nosso primeiro strike. E que vai ser interessante, e eu vou guardar mais para o final do nosso hangout de hoje, porque vai ser um hangout consciente, ou aliás, um strike consciente, só que eu preciso demonstrar a vocês o que é que nós estamos esquecendo, que são coisas muito importantes. E quando outras pessoas falam disso, ou a coisa realmente está afetando diretamente a todos nós, e aí vem a calhar com o tema de hoje, porque quando a gente começa a falar demais, a reclamar demais, a pedir demais, sem olhar para si mesmo e dizer para si mesmo, cara, te mexe, seja criativo, refaz as coisas que não estão dando certo e tu estás teimando nisso. Ou seja, amadurece e cresce. Porque as coisas não andam se a gente não crescer. E crescer significa crescer para tudo. Até na autoanálise, que era uma coisa que eu estava falando agora. Então, Marcinha, hoje nós temos programado o nosso primeiro strike. É aquela coisa a gente dizer que é o seguinte, ó, agora o mês que vem a gente tem um momento de votação aqui no Brasil, a gente tem que pensar conscientemente em quem a gente vai votar, né? Primeiro, porque depois a gente não pode reclamar para quem a gente votou. Porque nós somos responsáveis por um país chamado Brasil. E tudo vai depender daquilo que você faz, da sua atitude. Porque depois da reclamação, o país pode estar na merda e aí não adianta mais. A atitude já foi tomada, né? Então, assim, a gente precisa parar para pensar, a gente tem que reivindicar, sim, nas coisas, porque a gente paga o imposto mais caro do mundo, né? A gente paga um imposto muito caro. A gente tem que reivindicar as coisas, reclamar das coisas corretas, né? A gente precisa parar de reclamar para aquilo que a gente pode fazer, né? Dá para ficar em cima do lugar onde você mora, que todo mundo precisa de um posto de saúde melhor, é ir lá reclamar. E todo mundo reclamar, ó, tem que ter alguma coisa, né? Então, é fazer coisas pequenas. Na escola do filho, por exemplo, e conversar com a diretora, olha, quero saber como é que tá meu filho, como é que tá as coisas, a escola tem que ser melhor, não é só para mim, mas para todo mundo. São esse tipo de coisas, que são essas reclamações que vão mudar alguma coisa dentro da vida da gente. Mas só reclamar e achar que o culpado é só o governo, e a gente vai ficar sentadinho dentro de casa e não vai fazer nada, isso não vai solucionar. Então é a mesma coisa a gente reclamar da vida da gente todo dia. Ah, eu tô cansado, não tenho dinheiro, meu dinheiro não dá para nada, né? Eu pago as contas e lá, o dinheiro nunca dá. Gente, cada vez que a gente fala que o dinheiro não dá para nada e que eu pago as contas, acabou o dinheiro sempre vai acabar. Porque você já tá profetizando na tua vida que isso aconteça. Eu tô cansado, o dinheiro não dá para nada, mal paguei as contas e o dinheiro já acabou. Cada vez que tu fala isso, você tá profetizando na tua vida. O dinheiro não vai render nunca, né?
Então, essa coisa de reclamar e não ter essa coisa da positividade dentro da gente mesmo, são coisas que se tornam, né? É aquela coisa que se torna difícil. Jorge, é aquela coisa assim, ó, eu aceito o dinheiro, né? Mas as pessoas reclamam de não ter o dinheiro. Então, cada vez que elas reclamam, elas não vão ter, porque elas estão já profetizando na vida delas que elas não vão ter aquele dinheiro. Então, o dinheiro não vem. E aí a gente quer reclamar, né? A gente quer reclamar. Uma coisa muito interessante, Marcinha, se tu me permitires, eu vou fazer várias intervenções aqui, porque tu falaste uma coisa interessante. Nós temos que escolher pessoas, ou nós temos que demonstrar a estas pessoas que o poder é nosso, mas nós estamos emprestando esse poder àquelas pessoas para que elas tomem ações em nosso nome. Mas é estranho, querem ver? Nós falamos milhares de vezes, e vocês ouvem isso todos os dias, não só aqui, que eu sei que todo mundo participa de outros hangouts, e isso é salutar, porque aí se colhe uma quantidade maior de opiniões e de conhecimento, e aí a gente tira, filtra esse conhecimento e vai montando aquilo que para nós vai se transformando no nosso conhecimento, que será amanhã sabedoria. Interessante é o seguinte, todo mundo diz, não virá um salvador. Aí todo mundo pensa em termos de mundo, planeta, Brasil, e todo mundo está colocando de novo aquilo que é nosso, por direito, povo, nas mãos de um pretenso salvador, seja ele quem for. E todo mundo sabe que isso não dá certo. Isso não deu certo na primeira vez com aquele outro salvador, que tem acima dele um outro salvador, e aí a gente olha para baixo aqui e procura outro salvador, e os espelhos em nossa casa servem para a gente fazer barba, para as meninas passar batom, como diz a Sônia Regina, batom, blush, máscara, pancake, sei lá quantas coisas existem. Porque no espelho a gente só não enxerga a gente. A gente enxerga tudo que é de pior. Mas o que é de melhor a gente não aceita. E aí todo mundo fica se olhando e perguntando, tá, mas que baboseira é essa? Isso não é baboseira, gente, isso é ação do sistema de controle. E aí a gente se torna chato, e às vezes a Márcia tem razão, porque alguns comentários dizem como a gente é chato, como a gente é chato, como a gente é chato. Imaginem a gente olhando para milhões de pessoas indo para o buraco, de novo, e achando que todo o resto é um bando de chatos, loucos, tresloucados, que não tem mais o que fazer ou o que pensar. Mas toda vez que a gente chega aqui para discutir uma situação, as coisas continuam iguais. Quando a gente fala que a frequência mudou, e vocês ouviram eu falando isso há 3 semanas atrás, que tudo mudou. Tudo mudou. Alguém está acompanhando isso de perto ou está preocupado com as pesquisas eleitorais? Que tipo de mudança nós estamos promovendo? Nenhuma. Porque se eu não mudo, não existe mudança. Se a minha vontade não prevalece, não existe mudança. Se eu continuo pensando da mesma forma errada,
fatalmente eu vou tomar ações erradas. Eu vou fazer escolhas erradas. Ah, mas fulano, o que é que eu devo fazer? Não pergunte isso a mim nem a ninguém. Chegue na frente do espelho e pergunte a você. E aprenda a se escutar. As respostas estão todas aí dentro. E isso é uma coisa que todo mundo tem que começar a fazer agora. Porque nós podemos deliberar o que vai acontecer amanhã no centro do país, na capital do país, podemos, mas a gente tem que fazer análises e análises e análises. Por quê? Porque isso é uma egrégora tão violenta que existem mais de 50 clãs dentro da política brasileira, trocando de papéis entre pais, filhos, irmãos, tios, tias, que estão se alimentando do que nós produzimos, a riqueza que nós produzimos. E ninguém pensa sobre isso. Que interessante isso, né, gente? Todo mundo fala a questão do dinheiro. Ah, o meu dinheiro, o meu dinheiro, o meu dinheiro, e continua pagando para eles lá. A respeito das pessoas que falaram do Sol, é rapidinho que eu vou só abrir um parêntese aqui. O Sol é um grande projetor. Ele é uma máquina. E ele projeta tudo o que nós vemos. O disco solar, ou o espectro solar, que gera as cores. Então, portanto, a observação tem que ser maior que o nosso poder de reclamação. Porque senão a gente está sempre reclamando de coisas erradas da forma errada. Como é que nós vamos consertar se nós estamos desenvolvendo cada vez mais e dando alimento ao errado? Não tem como construir alguma coisa ou se conquistar algo sobre algo que está errado, que já foi ou é mal feito, porque beneficia meia dúzia de pessoas. E aí todo mundo, mas o fulano é empresário de sucesso, abonado, rico, só os ricos pagam menos, os pobres pagam mais. Tudo isso, gente, essas conversinhas são distrações para que a gente continue trabalhando e gerando riqueza que é nossa, mas que não está no nosso bolso. E aí é lógico que a vida fica ruim, e aí é dele reclamar. Mas está tudo errado. Se eu estou errando na minha reivindicação, como é que eu vou querer que alguém haja de forma correta se eu estou errado? E hoje presenciei fatos no trânsito que me deixaram escabelado. Mas o ser humano não se dá conta que ele está sendo submetido a uma sobrecarga energética diariamente, que para ele não é nada. Não, eu não sei por que eu estou assim, a vida está agitada. Todo mundo diz a mesma coisa, eu acho muito engraçado isso. A gente se encontra com um conhecido na rua, fulano, como é que tu estás? Como é que está a família? Tudo bem, mas eu estou correndo porque eu preciso ir a tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho tão pouco tempo. É sobrecarga energética. E as pessoas não prestam atenção nisto. Elas não querem saber disto. Elas querem saber do Salvador da pátria. E vão errar de novo.
E vão errar de novo. E vão errar outra vez. E vão errar novamente. Né? Por quê? Porque a geração do problema é individual. E aí eu acho engraçado que todo mundo nessa hora quer jogar essas coisas para o coletivo. Como se nós abríssemos a lixeira e despejássemos no meio da rua. E aquele lixo tem que desaparecer por obra e graça do Espírito Santo ou de mágica. Eu não entendo certas coisas, às vezes, quando a gente conversa, quando eu vejo as pessoas reclamando, porque já é um clamor que vem há muito tempo. Mas é engraçado que as pessoas se esquecem de se unir umas às outras na busca da solução, de solucionar os problemas. Isso eu não compreendo. Eu não entendo também no nosso povo essa coisa. Vou eleger o fulano. Tu acha que o fulano vai resolver os teus problemas, cara pálida? Presta bem atenção. Né? Ele vai lá resolver os problemas dele. Ele entrou para isto para resolver os problemas dele, não os teus, nem os meus. Regimes, Ronaldo, regimes todos eles, todos sem exceção, regimes todos sem exceção, têm os mandatários. Não adianta você falar que o ismo disso, o ismo aquilo, o ismo aquele. Gente, isso tudo é uma grande enganação, é um engodo para que a gente trabalhe feito escravo para eles. E eles fazem de conta que trabalham porque eles trabalham para os outros que estão fora do Brasil, que comandam realmente toda essa cadeia alimentar. Então não adianta gastar os dedos tentando falar de uma coisa que está todo mundo cansado de saber que não funciona. Oswandré, as pessoas querem mudar, mas elas querem que os outros mudem para elas e por elas. Elas não querem mudar elas. Ninguém quer mudar a si mesmo. Quer mudar o outro porque acha que o outro lhe deve alguma coisa. Mas inventaram um sistema que é para alguns ganharem. E o que vocês acham que vai vir desse sistema? Todos os ismos têm mandatários. Mas não existe salvador da pátria, gente. Qualquer pessoa que a gente vai elencar para um cargo, ela vai lá resolver os problemas dela, não os nossos. Vocês não compreendem? Ou vocês fazem de conta que gostam de se iludir com as coisas? E aí não adianta reclamar. Não adianta falar que a minha vida está ruim. Tem gente que passa à margem dessas coisas e não existe crise para essas pessoas. Porque quanto mais se fala em crise, e essa crise é uma crise inventada, porque um país deste tamanho, com a riqueza que tem, está em crise? Por quê? Porque precisa de uma crise? Por que é que o Brasil precisa de uma crise, gente? Eu vou dizer para vocês por que o Brasil precisa de uma crise.
Toda vez que alguém lá fora, numa reunião de cúpula, aperta o nosso pescoço, a gente perde o fôlego. A crise nunca foi nossa. E ninguém aqui é trouxa, burro, cego, que não sabe que essa crise começou nos Estados Unidos em 2008. E eles vão dividir o quê com o resto do mundo? Riqueza, gente. Levantem as mãos aí os ingênuos que acham que alguém vai dividir riqueza com alguém. Levante as mãos que alguém que acredita em Nessara e Gessara. Levante a mão aí, o ingênuo. Ninguém aqui é trouxa. De onde vem uma crise? A crise nunca vem de dentro para fora. A crise nunca existiu dentro do Brasil para fora. Ela sempre existiu de fora do Brasil para dentro. E aí vocês acham que nós vamos escolher alguém que vai simplesmente, num estalar de dedos, mudar a nossa vida? Gente, vamos abrir os olhos, pelo amor de Deus, né? Porque senão os chatos da Rádio Remix vão se tornar cada vez mais chatos. Porque a gente vem para cá discutir coisas aqui que são extremamente importantes, que ninguém discute, mas também ninguém se lembra de fazer isso, essas práticas no dia a dia. O sol é um grande projetor, gente. E aí daqui uns dias vocês vão ouvir alguém dizer isso em algum lugar e aí vocês vão bater palma e acreditar. A gente está falando disso há mais de um ano. A mudança está acontecendo embaixo do nosso nariz. Ah, mas o seu fulaninho, quando chegar em Brasília... Gente, quem entrar em Brasília hoje vai depender de um congresso onde tem 50 castas de famílias que são os mesmos. Não existe o milagreiro que vai fazer isso. Ah, intervenção, não sei o que. Teria que fechar o congresso, o bicho ia pegar, e aí eu quero ver quem é que ia aguentar ir para a rua, ou quem é que ia aguentar não ter a sua balada, não ter a sua festa. Porque para acontecer o que tem que acontecer, gente, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Para acontecer a realidade que tem que acontecer, muita gente vai morrer. Porque a revolução que fez Mahatma Gandhi não vai ser o que vai acontecer aqui. E muitos indianos morreram por lá. E não adianta a gente pensar que tudo isso a gente faz que nem cerveja, né? Quem gosta de cerveja, porque eu não bebo bebida de álcool. Cerveja a gente toma, depois faz um xixizinho, foi embora. Tudo isso que está acontecendo não vai ser assim, minha gente, meus queridos. E para acontecer o que realmente tem que acontecer, muita gente vai morrer. Então, não vamos nos iludir pela 50ª, milionésima, bilionésima, trilionésima vez nas nossas vidas. Ah, mas Marcelo, a gente tem uma oportunidade. Gente, a oportunidade a gente tem todos os dias. Oportunidades a gente tem todos os dias. E quem é que está mudando alguma coisa? Ah, mas veja o estado que está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai parar de ser assim o dia que os bacanas pararem de dar festinha e encherem o nariz de cocaína. É isso que as pessoas querem ouvir? Ou não? E aí começam a sair da sala para não ouvir?
que nós somos os geradores das nossas dores, que nós somos os responsáveis, e aí ninguém quer ouvir que é irresponsável com a sua própria vida e com a vida dos outros. O poder já foi uma coisa engendrada, gente. Agora eu começo a compreender meus professores, alguns deles da universidade, que eles ficavam loucos, às vezes, na sala de aula, pegavam os livros e batiam na mesa, para ver se a gente prestava um pouco mais de atenção. E a gente se achando grande coisa. Daqui a 5 anos, 10 anos, as pessoas vão lembrar dessas coisas que a gente está falando aqui. Pô, se a gente tivesse tomado uma atitude lá, naquele momento, a gente teria uma vida diferente agora. Não vai acontecer. E a polarização dentro desses... A mídia faz tudo tão bem feito que eu já vi mais de 15 vídeos com as pessoas dizendo que existe manipulação nas pesquisas. E eu vejo que as baratas estão tontas, cada vez mais tontas. Cada vez mais tontas, como diz a Bel, olha, as baratas começaram a sair. As baratas começaram a sair, Bel. Porque começa a aquecer, as baratas começam a sair. E aí, o que é que nós vamos fazer, gente? A gente vai continuar reclamando dos problemas das nossas vidas? Se a gente aceita todos os dias um sistema de controle. E aí as pessoas perguntam assim, Marcelo, mas como eu vou mudar? Gente, tem milhares de pessoas que mudam as suas vidas todos os dias. Pessoas que a gente sabe da história delas, porque muitas dessas pessoas são do nosso círculo de convivência. Tem gente que deixa de trabalhar em grandes corporações para virar doceiro, padeiro. Não, mas isso eu não quero para mim porque eu quero status. Então, meu amigo, continua empurrando com a barriga e ela só vai crescer, já vou avisar, e continua reclamando. Porque tu não vai chegar a lugar nenhum. Porque o sistema não é feito para que a gente chegue em algum lugar, a não ser que a gente rompa com as diretrizes do sistema. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos clamando e reclamando por um Salvador que venha salvar a pátria. Eu não sei até que ponto vai isso. Ontem eu li meio estarrecido que algumas pessoas, vejam bem que interessante que é isso, recebem do governo federal, que nunca tem dinheiro para a saúde de todos, para a segurança de todos, para a educação de todos, para o transporte de todos, para a casa própria para todos. Este governo tem dinheiro para dar aos exilados políticos do Brasil. Gente, as cartilhas para as crianças não vieram de dentro do Brasil. Vocês querem ouvir de mim uma coisa que vocês não se deram conta até agora? Então eu vou abrir meu bocão e vou falar para todo mundo, abram os ouvidos aí, todos vocês. O Brasil está sendo preparado para se tornar uma terra
invadida. Abram os ouvidos de novo. Eu vou falar mais uma vez. O Brasil está sendo preparado para ser dividido com outros povos. Vocês ouviram? Onde é que estão os ouvidos de vocês? Pois é, Sandra, mas eu não te vi dizer isso aqui nenhuma vez. Não vejo ninguém de vocês dizendo isso aqui nenhuma vez. Não, nós vamos dividir o território, Fernando, e nós não vamos ter direito a nada. A nada, porque o que eles estão fazendo com as nossas crianças é que para amanhã eles venham para cá e encontrem aqui prostitutas e garotos de programa. Mas, Nath, isto é uma realidade. Por que é que o Brasil não sofre nada nunca? Ah, é uma terra abençoada por Deus. Nossa, como Deus é bom com o povo brasileiro. Vocês não acham? Vocês não acham que Deus é maravilhoso com o povo brasileiro? Por isso que mais da metade da população está nessa pobreza, nessa miséria, nesta merda bem grande. O país do futuro dos outros, Beck. Vocês acham que isso é o quê, gente? Brincadeirinha? Vou dar uma sugestão para todo mundo. Eu vou dar uma sugestão para todos vocês aqui. Que não façam essa pergunta para mim, mas eu sei a resposta. Façam essa pergunta para o Caio Breno no próximo dia que ele estiver aqui. Perguntem para ele a respeito de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vejam os vídeos de Geraldo Lemos Neto. Perguntem ao Caio, não precisam perguntar para mim não, gente. Eu sei essa resposta. Só que eu estou vendo isso todos os dias. Tu jogou fora, Fernando, porque ficasse indignado com a realidade? Esse livro é da década de 50, a primeira edição dele, se não me falha a memória, ou o anterior. Vocês não gostam de ouvir do Plano Marshall, né? Ninguém gosta de ouvir isso, porque isso é real. Tudo isso é proposital, Sandra. Tudo isso é proposital. Por quê? Porque é um povo que não reivindica certo. Ele é comandado. E aí a gente vai reclamar da vida? Vocês vão ter tempo de reclamar da vida? Eu quero ver quando a gente for tudo escravo mesmo. Escravos mesmo. Que a gente vai ter que dividir aquilo que a gente não tem com um monte de gente que está vindo para cá. E aí vão dizer que eu sou um inconsequente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quem é o inconsequente nessa história toda. Eu vou mostrar. E é por isso que a gente está fazendo de conta que está vivendo, gente? É por isso que a gente não se responsabiliza por nada, porque isso aqui nada é nosso? Não, é o contrário, gente. Mas o problema do brasileiro é ser gremista, corintiano, palmeirense,
flamenguista, botafoguense, veste a camisa e vai. Só não veste a camisa do país em que mora. Então, assim, depois ninguém pode reclamar. Os americanos no interior de São Paulo compraram um monte de terreno com água, tá? Então, o brasileiro acha que ele está fazendo bonitinho, pondo dinheiro no bolso, mas porque ele não pensa no amanhã, né? Então, isso é uma das... E depois a gente não pode, aí a gente volta no tema que a gente está falando hoje, reclamar. Aí a gente não pode reclamar. Não pode reclamar porque a gente não tem nem cacife para reclamar. Porque a gente trata todo mundo bem quando vem para cá, né? Ai, né? Porque é gringo, vamos tratar bem, né? É incapaz de tratar bem o próprio brasileiro, mas trata bem o gringo. Só que quando você vai para o país deles, lá tem lei, lá a coisa funciona, não é aqui que é país de ninguém. Então, eles querem que você fale inglês porque você está lá nos Estados Unidos, porque você está na Inglaterra, seja lá onde você for. Eles não estão nem aí, né? Então, é uma coisa para se pensar muito séria, em que o país que reclama tanto, só que para futebol, para a Copa do Mundo, né, para o Lollapalooza, vai para todo show que tem, isso porque o Brasil está em crise. Os shoppings estão cheios todo final de semana. Eu não sei aonde está essa crise. Pode ser que a crise está aqui. Eu tô enxergando comigo a crise. Mas eu não estou enxergando nos outros, porque os outros não estão entendendo a crise das outras pessoas. Elas não estão entendendo que tem um pai de família que ganha um salário mínimo para pagar aluguel e dar comida para os filhos. Né? Então, essas são coisas que a gente tem que reivindicar, que reclamar com o intuito de ter aquilo de verdade, e não ficar reclamando das coisas que a gente faz, né? Entende? Então, essa coisa de reclamar é muito importante na nossa vida, porque a gente só reclama, mas não faz nada, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa começar a refletir. Não dá só para reclamar. A gente tem que ter uma atitude na palavra reclamar também. A gente tem que exigir, buscar, né? Mas só reclamar não dá. Senão não dá. Você vai passar o vídeo, Marcelo? Eu estou exatamente indo buscar o vídeo, Marcinha, porque esse vídeo tem que ser visto por todos. Por todos. E aí nós vamos fazer uma análise, nem que a gente fique 10 minutinhos mais, Marcinha, hoje, mas a gente precisa fazer uma análise em cima do que nós vamos ver. Uma das coisas que a gente tem que lembrar, gente, sempre... Pois é, mas é aquela coisa, Sidney, a pessoa gosta de... É isso que é errado no Brasil, no povo brasileiro. Se mata por futebol, mas são incapazes de morrer pela própria pátria, por exigir aquilo que realmente, de fato, é. Que, na verdade, a gente não tem. Depois a gente vai xingar os americanos, por exemplo, né? Só que assim, ó, vamos ser realistas. Os caras, apesar de viverem no primeiro mundo, mas não ser totalmente primeiro mundo, eles sempre brigaram pelo país deles. Enquanto a gente só acolhia a gente e brigava com as nossas próprias pessoas brasileiras aqui dentro, né? Por exemplo, essa coisa de ter facção e tudo mais, isso daí não vem de gente que é pobre que está vendendo droga, gente. Isso aí vem de gente do alto escalão que está vendendo para as pessoas que estão ali no meio do povão e que vão usar aquela droga e que vai precisar dele o tempo todo. E quanto mais gente ele tiver, melhor para ele.
Marcinha, fala de propaganda americana, todo mundo fala que a propaganda nazista foi a pior coisa que existiu no mundo. Agora ninguém fala da propaganda americana que passa nos filmes todos os dias. Os heróis, isso, aquilo, outro. Ninguém fala disso. É engraçado isso. A gente enaltece e aí a gente vai ainda trocando a riqueza da nossa língua pela quantidade de coisas mescladas em inglês. Essa mescla vocês acham que vai servir para quê, hein, gente? Olha, eu vou falar uma coisa bem séria. Nossa, Essa coisa de militar no poder, vamos ser bem realistas, tá? Tô sendo realista com vocês. Nem os militares o exército são está falindo. pessoas honestas para dizer que vão ali trabalhar para um povo brasileiro. Me desculpa, tá? Porque eles são uns vendidos ali também, né? Não deixa de ser. São tudo da mesma corda dos políticos. Porque se eles quisessem fazer alguma coisa pelo Brasil, eles já teriam feito, tá? Então, para mim, aquelas pessoas que estão ali, os militares que estão ali para escutar o povo brasileiro, é uma coisa, tá? Agora, não sei se vai melhorar quanto as pessoas imaginam, porque é uma coisa para se pensar, tá? É uma coisa para se pensar, porque na época em que estavam tirando a Dilma, né? Fizeram o impeachment da Dilma, porque tinha que entrar, tal, vamos pedir para o militar. Eu vi um monte de gente pedindo para o militar entrar. Por que vocês acham que eles não entraram? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque os militares de hoje não são os militares do passado. Para você que viveu bem na época do militarismo, não vai ser igual, tá? A coisa é diferente. Os caras são diferentes e as coisas talvez não mudem da maneira que as pessoas estão esperando. Então, precisa tomar muito cuidado com o que pede, porque depois vem as consequências daquilo que se pediu, né? E o duro é que dentro da política. Então, assim, eu não sei, não acho, sinceramente, que os militares vão mudar alguma coisa. Não vão mudar, porque estão contaminados também, assim como os políticos também são contaminados por, né, roubar o Brasil e tudo mais. A gente paga tanto imposto que não é, a gente, na verdade, é o seguinte, o Brasil nunca está quebrado porque eles pegam dinheiro tudo, entende? É isso, né? Tá quebrado porque eles mandam dinheiro lá para fora, porque eles usam o dinheiro, porque na verdade tinha que cortar o salário dos deputados, dos senadores, não é cortar 10, 15 reais dos pobres, dos aposentados que já não ganham muito. Então, tem que ter consciência, gente, tem que ter consciência. Às vezes vocês acham que são a solução e na verdade não é, porque o militarismo de hoje, que a gente tem lá naquele congresso, que a gente tem lá em Brasília, não é o mesmo dos anos anteriores que vocês, que os pais, os avós de vocês viveram lá, que eram bom. Que na verdade não foi bom, para metade foi bom e para outra metade não foi. Entendam isso. Tá? Essas escolhas que a gente faz dentro de um país é uma carga que a gente carrega nas costas pelo seguinte, porque se aquilo não for bom para você, tu imagina que não vai ser bom para ninguém. Não é só você que vai sofrer, são várias famílias né, de todo o país que vai sofrer com aquilo, porque você escolheu isso, e mais amigos seus escolheram. Então, assim, gente, tô falando sinceramente, não acho que militares de hoje tenham capacidade de fazer algo para mudar o Brasil, porque estão contaminados da mesma forma que os políticos estão. Porque se eles não foram capazes de ouvir,
Na época em que o Brasil pediu que queriam militares, aí ficava dentro da internet fazendo aquele fuzuê, que o canalzinho tinha 5, 6 mil visualizações, e um monte de gente falando, queremos os militares e tal. Não se iludam, porque isso é uma coisa muito séria, isso, tá? Estão usando essas coisas aí para ganhar dinheiro, tem um monte de gente ganhando dinheirinho falando disso. Pois é. Um Salvador por outro. Tô pronto com o vídeo. Então vamos lá. Pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi dar uma aparecida para conversar um instantezinho com vocês sobre algo que eu acho importante, fundamental nesse momento. De uma certa forma, é assim, para nós aqui, para mim e para a Renata, já chegou a hora da gente começar a tocar em pontos que sejam realmente relevantes e importantes a nossa conduta e condição daqui para frente. Eu estou falando do quê? Eu estou, obviamente, falando sobre esse elemento modificador que se aproxima cada vez mais aqui do nosso sistema solar, do nosso mundo, e que já vem trazendo consequências não tão sutis. Não está aparecendo lá? Cuja ligação, às vezes, é um pouquinho difícil de se estabelecer. Eu fico, às vezes, um pouco preocupado quando eu percebo nos grupos... Oi? Oi, Márcia? Oi? Eu não sei o que está acontecendo, mas o vídeo não está aparecendo lá no Hangout. Só está o som, só o áudio. A imagem não está aparecendo. Só um minutinho. Então, Márcia, clica em cima da imagem que tu deve ter aí na tua tela. Não, eu cliquei. Na hora que você pôs, eu cliquei, mas ele não está aparecendo lá. Sabe que você deve estar bugado. Tira ela e volta a compartilhar de novo para ver. Ok. Na verdade, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu dizer para vocês todos o que é que está acontecendo. Bugado. Tem que clicar aqui no quadradinho, viu, Márcia? Quando eu vou fazer tudo de novo, porque eu estou sem o meu notebook hoje, Márcia. Ele não está. Não, tudo bem, eu sei disso. Eu clico na hora que você vem, já está clicado no seu aí, tá vendo? Tá, então eu vou compartilhar a tela de novo, tá? Aí você me disse que está compartilhando. Está compartilhando aí? Para mim tá, agora tem que ver se vai compartilhar para o resto. Eu vou colocar aqui o vídeo, certo? O feedback de vocês, a preocupação que vocês têm em ver a imagem do planeta, a imagem do Nibiru. A questão, ela é tão interessante, por um lado, existe mais de uma centena não apareceu. de astrônomos e de físicos. Não está aparecendo? Por quê? Não está aparecendo, não sei por quê. Para que haja um entendimento melhor em relação, por exemplo, às dimensões. Dá uma olhada no YouTube para você ver, não está aparecendo. Sem imagem, só o áudio. Corpo celeste. E a gente aqui na Terra, nós mortais comuns, que tentamos viver o dia a dia atrás do nosso sustento, a gente acaba esbarrando em coisas que provam essa movimentação astronômica. Acho que ele não está funcionando para dividir. E a gente não se toca disso. Conversando com a Renata, então, a gente chegou à conclusão de que era importante explicitar para todos vocês o que a gente tem visto na clínica, por exemplo, diariamente, e não só na clínica, nos telejornais, nos rádios, na internet de um modo geral, que é justamente essa barbárie que se esparramou pelo mundo inteiro. O ser humano está completamente fora de controle. Eu até digo para vocês que quando no início desse processo todo a gente recebia o contato de pessoas que diziam que estavam tendo sonhos com coisas que poderiam acontecer, essa já era uma indicação de... Eu vou parar o vídeo aqui, tá, gente? Porque eu vou retornar ele para cá para vocês ouvirem novamente o que a pessoa fala. Ó,
Nós estávamos falando disso, a intensidade e as coisas estarem fora de controle, as pessoas estarem fora de controle, tá? Vejam só. Explicitar para todos vocês o que a gente tem visto na clínica, por exemplo, diariamente, e não só na clínica, nos telejornais, nos rádios, na internet de um modo geral, que é justamente essa barbárie que se esparramou pelo mundo inteiro. O ser humano está completamente fora de controle. Eu até digo para vocês que quando no início desse processo todo a gente recebia o contato de pessoas que diziam que estavam tendo sonhos com coisas que poderiam acontecer, essa já era uma indicação de que o mental humano estava se modificando. E estava se modificando por quê? Porque já existia ali uma condição física anômala, principalmente para nós aqui na América do Sul, que era a interação maior com essa radiação solar, radiação essa que tem alterado o comportamento do nosso cérebro, trazendo modificações de comportamento e outros que tais. Mas é só na América do Sul? Não, é o mundo inteiro, mas aqui na América do Sul parece que a coisa está um pouquinho mais intensa, né? Eu digo isso porque eu faço a leitura de vários instrumentos durante o dia, e esses instrumentos me dão a nítida noção de que, de fato, a nossa região aqui, pegando uma ponta grande do Pacífico Sul e outra ponta gigantesca do Atlântico Sul, com a América do Sul bem no meio, é a área que, efetivamente, ou sobre ela, sobre essa grande área, é que essas coisas estão acontecendo. Existe muita eletricidade no ar e essa eletricidade está alterando o comportamento humano. Então, eu até respondendo para algumas pessoas, aproveitando já esse momento aqui, o que eu faço, para onde eu vou? Olha, e se vou, né, eu tenho que sair da cidade onde eu moro, eu tenho que ir para algum lugar, eu diria que realmente é importante a gente fazer isso, mas agora que vem, eu acho que a informação mais espantosa. Mas não só, ou não prioritariamente por causa de tremores ou outras questões do ambiente que possam se modificar de maneira rápida a ponto de te ferir, mas principalmente para ficar longe do próprio ser humano. Eu acho que é incrível isso que eu acabei de falar, mas é verdade. Nós somos um perigo para nós mesmos. Nós somos letais. E eu digo isso porque antes mesmo que um grupo maior de sismos aconteça, ou que vulcões entrem em erupção de maneira constante, que é o que se espera, ou antes até que um tsunami se forme para bater aqui nas costas do litoral brasileiro, muito antes disso... Peraí, é o que se espera? Eu não espero isso. Não entendi o que se espera. Vou retornar aqui. Para onde eu vou? Olha, e se vou, né, eu tenho que sair da cidade onde eu moro, eu tenho que ir para algum lugar, eu diria que realmente é importante a gente fazer isso, mas agora que vem, eu acho que a informação mais espantosa. Mas não só, ou não prioritariamente por causa de tremores ou outras questões do ambiente que possam se modificar de maneira rápida a ponto de te ferir, mas principalmente para ficar longe do próprio ser humano. Eu acho que é incrível isso que eu acabei de falar, mas é verdade. Nós somos um perigo para nós mesmos. Nós somos letais. E eu digo isso porque antes mesmo que um grupo maior de sismos aconteça, ou que vulcões entrem em erupção de maneira constante, que é o que se espera, ou antes até que um tsunami se forme para bater aqui nas costas do litoral brasileiro, muito antes disso acontecer, a gente vai ver um matando o outro a troco de absolutamente nada. As pessoas perdendo simplesmente o controle de tudo. E veja que as duas frases que eu formei agora, elas explicam claramente, ou definem claramente, o que a gente vem assistindo aí todos os dias. Daí a nossa preocupação, pessoal, em passar isso para vocês, é um programinha, tá, para vocês, que acompanham a gente e tem alguma preocupação com isso. Tomem muito cuidado, não fiquem esperando achar um Nibiru no céu,
ou esperando dar um terremoto forte para dizer, olha, está acontecendo. Já está acontecendo. Porque, como eu tentei explicar em outros programas, a aproximação dele mexe com o campo magnético terrestre. E o campo magnético terrestre sendo alterado, diminuído, enfraquecido, principalmente na nossa região, dá acesso direto ao Sol, à radiação solar. E essa radiação incide sobre o comportamento. Então você vai imaginando o seguinte, se a radiação de fato está mexendo com o comportamento das pessoas, e as pessoas já andam muito desequilibradas, seria sensato imaginar que quando, aí sim, o Nibiru despontar no horizonte, aí as pessoas vão entrar em surto. Então, quando a gente hoje está falando de, olha, pega as suas coisinhas, se você tiver condição e realmente entender que isso é importante para você, saia da sua cidade, vá para um lugar aberto, vá para um lugar mais isolado. A gente está falando isso principalmente por causa do próprio elemento humano. Nós somos perigosos a nós mesmos. Pode ter certeza absoluta. É de nós que nós temos que nos proteger. E, infelizmente, isso está fora do controle. Ou seja, não tem um remédio, não tem uma solução. Espera aí, gente. Vamos repassar isso aqui. Seria sensato imaginar que quando, aí sim, o Nibiru despontar no horizonte, aí as pessoas vão entrar em surto. Então, quando a gente hoje está falando de, olha, pega as suas coisinhas, se você tiver condição e realmente entender que isso é importante para você, saia da sua cidade, vá para um lugar aberto, vá para um lugar mais isolado. A gente está falando isso principalmente por causa do próprio elemento humano. Nós somos perigosos a nós mesmos. Pode ter certeza absoluta. É de nós que nós temos que nos proteger. E, infelizmente, isso está fora do controle. Ou seja, não tem um remédio, não tem uma solução imediata, a não ser fé ou alguma coisa que te ajude a manter o centro, né? O teu centro. Porque a tendência realmente é todos nós nos sentirmos cada vez mais desequilibrados, tendendo, inclusive, para a nossa pior face, para a face da violência, inclusive. Uma outra coisa importante, só para a gente pescar aí uma outra questão aí que também responde a tudo isso, é que a alta frequência, alta frequência produzida pela entrada dessa eletricidade toda na nossa atmosfera já acionou o cérebro primitivo de todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui está com o cérebro reptiliano, o famoso reptiliano, aceso, funcionando. Opa! Vamos voltar aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Uma outra coisa importante, só para a gente pescar aí uma outra questão aí que também responde a tudo isso, é que a alta frequência, alta frequência produzida pela entrada dessa eletricidade toda na nossa atmosfera já acionou o cérebro primitivo de todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui está com o cérebro reptiliano, o famoso reptiliano, aceso, funcionando, ativo, piscando em sinal de emergência, né? Dando alertas aí. Tudo isso, então, faz parte do que eu expliquei para vocês agora, e isso nos preocupa, como eu já disse, bastante. E aí estou fazendo esse vídeo justamente porque aqueles que estão passando por essa situação, mas não estão conseguindo associar uma coisa a outra, eu acho que o fato de uma pessoa de fora vir e dizer isso, fica mais fácil você falar, putz, olha, era isso que eu precisava ouvir, realmente está acontecendo na minha vida. Ou eu conheço alguém que esteja nesse estado, ou em mim não aconteceu ainda, não chegou a esse ponto, mas outro dia eu me senti... É para vocês irem fazendo esse tipo de comparação e e percebendo como é que está o ambiente ao teu redor. Estejam preparados, estejam o mais centrado possível, porque vocês vão precisar ajudar outras pessoas, vocês vão precisar se ajudar. E é importante que vocês estejam atentos a isso, tá certo? Os fatores ambientais vão se alterando e vão se alterando gradativamente. Mas, como eu estava dizendo, a gente não vai conseguir, se a gente não tiver a devida atenção para isso agora, a gente não vai conseguir administrar essa questão psicológica, que já é imediata, já é presente, e que pode ser, na verdade, o nosso telhado de vidro. A gente pode chegar até a não ver os efeitos que o Nibiru vai causar com a sua aproximação, porque muito antes disso a gente já se
liquidou. Como é que é? E que pode ser, na verdade, o nosso telhado de vidro. A gente pode chegar até a não ver os efeitos que o Nibiru vai causar com a sua aproximação, porque muito antes disso a gente já se liquidou. Vocês sabem que a gente não faz o papel de alarmista aqui, a gente não gosta disso. Mas eu e Renata chegamos à conclusão que era hora de dizer isso para vocês. E sempre que possível eu vou voltar aqui para estar comentando esse tipo de coisa. Tá bom? Estejam atentos, estejam alertas. Se a gente souber de alguma coisa que possa ser eficaz na ancoragem da nossa consciência no centro, né, no equilíbrio, vou ser o primeiro a gritar aqui para vocês. Tá bom? Forte abraço e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal. Então, gente, pois é. Como é que fica isso para todo mundo que está vendo e ouvindo? Gente, o fato de nós trazermos isso, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo a Márcia aí. Nós trazemos isso para que vocês possam observar situações extremas. Situações extremas. O que isso significa? Significa que nós temos que observar situações. Não é o fato. O fato é, o que é que nós vamos tomar como providência? Vocês compreendem certas coisas? Eu, se sou um astrônomo nesse momento agora, eu diria para vocês absolutamente tudo o que estaria ocorrendo, mas não tenho essa capacidade intelectual. Me preocupa um pouco isso? Me preocupa. Por quê? Porque nós falamos agora há pouco numa situação, e vamos falar de novo nisso aí, uma situação advinda de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isto é uma preparação. Estava lá naquele livro. O ser humano excepcional chamado Francisco Cândido Xavier, que doou a sua vida para fazer um trabalho no qual ele acreditava, foi usado. Vocês compreendem? Sim, vocês compreendem. Eu tenho certeza que vocês entendem isso. Isso foi falado diretamente por uma pessoa que vocês conhecem muito bem. O ser humano maravilhoso que se doou a vida inteira e foi enganado, chamado Francisco Cândido Xavier, deixou uma obra de mais de 500 livros de uma doutrina que é a doutrina da aceitação, do contrato. O que os caras viram lá no observatório não foi nada disso. E a verdade vai aparecer mais dia menos dia. Então, gente, quando a gente está aqui e diz uma coisa que é importante que se diga, ele tem razão num ponto crucial. O nosso cérebro reptiliano.
quando ele falou nosso cérebro reptiliano, por dentro eu respirei, aliviado. Porque se é o Marcelo Summer da Rádio Remix Esotérica que fala do cérebro reptiliano, as pessoas riem. Mas agora tem mais gente falando do cérebro reptiliano. Logicamente, porque lá no começo, quando eu disse que a gente foi feito trabalhadores, escravos, nosso cérebro tem que ser o quê? Evoluído. Não me façam rir. Não me façam rir. A gente não vai botar um cérebro evoluído num ser que é um escravo trabalhador. É um cérebro reptiliano, que está realmente sofrendo as influências. Por quê? Porque, como nós já falamos milhares de vezes, está na hora da negatividade sair. Se não 100%, porque ela não vai sair 100%, ela vai ficar estimada em 15%, 12%. Compreendem? Entendem bem o que é isso? A extinção do cérebro reptiliano é necessária. Mas o que faz isso? Descontrole? Por quê? Porque alguém virá com um antídoto disso aí. Quanto tempo vocês acham que vai levar para vir um antídoto disso aí? Se todos nós estamos falando diariamente aqui que existe um sistema de controle que quer controlar a população mundial, que faz isso através de muitas coisas, vacinas e etc. Será que ninguém está se dando conta? Luminares, nós falamos sobre o efeito Mandela aqui durante 4 hangouts e tu não estavas presente. Interessante. Interessante. Falamos várias vezes sobre o efeito Mandela, sobre as linhas temporais, sobre o efeito das linhas temporais na nossa realidade e o que isso acontece justamente com as mudanças e as puxadas nas linhas de tempo. Nós falamos sobre isso. São mais de 400 programas que ninguém está prestando atenção. A diferença é que ele falou corretamente sobre uma coisa muito importante. As variações de frequência que nós estamos sendo submetidos são cruéis. Isso vem do Sol, que é uma máquina. Luminares, é uma coisa que a gente está batendo muito sobre isso, inclusive com os hangouts do Caio. O Caio vem brilhantemente falando sobre essa questão do efeito Mandela. Ele levantou isso em 2 hangouts dele. Foram hangouts sensacionais. Eu recomendo que as pessoas revejam isso para compreender toda essa gama de situações que está acontecendo. Porque a gente vem batendo e martelando no cérebro reptiliano, nos efeitos da radioatividade solar e da radiação solar sobre o cérebro. Falamos diretamente na divisão corporal e lutamos diariamente para que essas coisas não ocorram em todas as instâncias dimensionais de realidades, multiversos e etc. Mas parece que as pessoas não estão se dando conta quando a gente fala, gente, vamos nos unir, nem que seja mentalmente. Vamos nos unir, nem que seja mentalmente.
Porque se está existindo essa questão e isso está se tornando um problema, alguém em algum lugar do planeta vai trazer a solução e provavelmente venha ou dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia. Da Europa não vem mais nada. É isso, Rodrigo. Quanto mais a gente agir, então, vamos saber que dentro disso que foi dito, temos 1000 coisas importantíssimas que foram ditas ali pelo professor. As que não prestam, a gente tira fora. Por isso que quando a Márcia traz um tema super importante, que é: ao reclamar dos meus problemas, o que trago para a minha vida? Que benefício a gente está trazendo para nós, sabedores que somos de tudo isso que vem sendo colocado contra nós? Aí eu vou ficar discutindo com meu vizinho sobre o que vai acontecer politicamente com o nosso país. Isso tem que ser discutido, sim, mas não nesse âmbito. Não nesse âmbito, porque não adianta a gente pensar que alguém vai nos salvar, porque o Chapolin já morreu. O Chapolin já morreu. Um dia, não sei quem, levantou uma hipótese que nós aqui na Rádio Remix somos negativos e que nós espalhamos o pânico nas pessoas. Eu vou olhar todos esses 400 programas para ver quando eu fiz isso. Quando a Márcia fez isso. Quando alguém que tenha vindo aqui tenha feito isso. Sem apontarmos uma solução plausível para isso. Hilda, nós estamos aqui para nos libertar de todas essas coisas que a gente está mostrando e trazendo e falando. Primeira coisa que a gente vai fazer: ativar o outro cérebro que nós temos. Porque o cérebro reptiliano é dividido. Ele não é inteiramente isso. Nós não somos um corpo só, oco, sem nada dentro. Por que é que nós batemos sempre na mesma tecla? Por que é que a Rádio Remix fala da espiritualidade? Qual é a necessidade de se falar nesses termos? Tudo isso pode ocorrer? Sim, pode. Mas eu pergunto a vocês de todo o coração. Eu não sei o tamanho de Nibiru, mas ele é enorme, conforme já foi dito milhares de vezes por várias pessoas. Como é que é possível que algo que esteja, ou seja, deste tamanho, não se apresente aos nossos olhos? Eu não sei, Silvio, o que ele quis dizer, mas esse vídeo aí vocês encontram aqui na internet. Eu não posso citar nomes porque senão acontece o que sempre acontece. Quem toma strike somos nós. E a gente está aqui num outro canal, passando 90 dias de um strike, tomamos 4 strikes lá e eles nos cortaram o nosso canal original. Mas a gente não deixou de trabalhar por isso.
Pollux, são tantas milhares de coisas. A única coisa que eu compreendo é que o ser humano está realmente parecendo uma barata maluca. E o cara foi muito sensacional quando ele diz: a gente tem que ter medo da gente mesmo. Porque as pessoas surtadas, elas não vão enxergar nada. Absolutamente nada. Mas isto é uma criação. Então, a pessoa que fala a respeito disso, ela tem que saber que ela está gerando uma realidade. Ela está gerando uma realidade. E aí fica muito fácil da gente compreender quando o Caio fala da geração das realidades, quando nós aqui falamos da geração das realidades, nós como criadores de realidades que somos. Tá, Marcos, mas mesmo assim, a Lua é infinitamente menor que esse planeta. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, independente de quem esteja falando o que para quem. Aí vocês vão dizer que Hollywood já sabia disso há quantos mil anos, que vem fazendo filmes de apocalipse com planetas que vêm colidir com a Terra, que isso, que papapá. E aí vocês olham lá no Pinga Fogo, o Chico Xavier não falou sobre isso. Mas alguém, inteligentemente, usou a figura de Chico Xavier para fazer o quê? Exploração. Quando alguém não sabe que está sendo explorado, vai ser explorado a vida inteira. Agora, quando alguém sabe que está sendo explorado e se deixa explorar, aí eu começo a desconfiar. É porque gosta de sofrer. Portanto, se gosta de sofrer, Marcinha, não adianta a gente falar que ao reclamar dos meus problemas, eu trago o que para a minha vida? Coisas boas? Eu não sei onde anda a mente das pessoas. Eu não sei, Marcinha, onde anda a mente das pessoas. Anda nas brigas nas redes sociais. Aí estão preocupados com a rebimboca da parafuseta. Pois é, aí é que tá a coisa, né? E o que eu faço nessas alturas do campeonato? Quando eu altero a voz aqui, às vezes eu mesmo me preocupo, eu digo, estou ficando alterado. Né? Agora, a pessoa que prega caos social, o que ela vai colher amanhã? Benefícios sociais? A pessoa que prega absurdos vai colher o quê? Coisas boas, positivas? Cada um é o criador da sua realidade. Se nós reunirmos um povo inteiro, que são 200 milhões de mentes pensantes, e colocarmos essas mentes a pensar que o amanhã será caótico, que benefício vai ter esse amanhã? Nenhum. A gente está criando a realidade que a gente merece. Ou todo mundo para com essa lenga-lenga de discutir coisas fúteis e vai prestar atenção naquilo que realmente é necessário, ou a coisa descamba. E aí vai todo mundo pro buraco. Né? Nós e os 7 anões, né, Marcinha? Eu vou pro buraco, agora eu vou. Pararatimbum. E vai ser isso aí.
Tô fora, não quero negócio de ir pro buraco, não. Não, mas não Ai, te fora, parece? eu quero ir pro buraco. A gente é aquilo que a gente cria. Mas é aquela coisa que eu falei. Sempre o povo vai precisar de alguém para estar na frente, para reivindicar algo que as pessoas podem reivindicar. Enquanto a gente só reclama e coloca a gente que enche o bolsinho de dinheiro e você fica pagando imposto, vai continuar sempre a mesma coisa, não vai mudar. O sistema não vai mudar nunca porque a gente não é capaz de entender. Márcia, A gente tem força para fazer as coisas, só que a gente muitas vezes acha que não, né? me perdoa, eu vou te perguntar uma coisa, Márcia. Imagina a gente agora atirando tudo para cima, porque Nibiru vem aí. Vamos jogar tudo para cima, porque Nibiru vem aí, Marcinho? Olha, isso é uma coisa perigosa de falar, que vem aí, porque depois, se não acontece, né? Vai falar, não, porque houve um desvio por um cometa, o cometa bateu naquilo. Eu não sei. Então tem alguém jogando milhares. O que tiver que acontecer, vai acontecer e isso vai ser problema nosso, porque somos nós que procuramos por certas coisas. A gente está criando porcaria. Então, essa coisa de criar medo entre a população é perigoso. Perigoso porque depois você não confia na pessoa. Né? Então, assim, eu não sei que vai criar a egrégora do medo. A pessoa vai se enfiar embaixo da terra para no Nibiru não pegar? Márcia, isso é tão maluco que é capaz dos caras jogarem 10 bombas para fazer o efeito da passagem de Nibiru. E aí todo mundo achar que Nibiru está passando e são eles simplesmente trocando de domicílio. Ou não. Eles já fizeram tantas coisas parecidas, já derrubaram até torres que mataram mais de 3.000 pessoas e até hoje tem lá um monumento legado às vítimas. Os caras já fizeram tantas coisas desse sentido. Por que a gente não pode pensar que eles vão armar um cenário, montar toda uma peça, colocar a culpa num astro que ninguém vê, gigantesco, que ninguém vê, impressionante isso, gigantesco que ninguém vê. É aquela coisa, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, o que está acontecendo, qual é o movimento que está acontecendo aí, porque senão, se a gente for acreditar em tudo que a gente vê na internet, em tudo que se tem dentro do que falam aí, porque tem canais que falam assim, tem canais que falam coisas que o Caio sempre falou aqui na Rádio Remix e no canal dele. Então, assim, não tinha ninguém falando sobre esse assunto. E hoje tem um monte de canal falando isso, por quê? Porque vem ver o Caio. Então, vem copiar o que ele fala, né? Vem copiar. A maioria deles que estão aí dentro da internet falando de assuntos que a gente já falou aqui são cópia do Caio, gente. Acorda. Se vocês pegarem os primeiros vídeos do Caio no canal dele, ele já falou muita coisa ali que agora o pessoal está falando, mas que o Caio já falou há muito tempo. Então, assim, não tem nexo a pessoa falar que não, porque fulano do canal Ciclano fala assim, tem muito a ver com o Caio. Gente, acorda. Essas pessoas copiam o que o Caio fala, porque às vezes não tem assunto para falar e copia. Não vale nem a pena falar nome de ninguém, citar ninguém aqui, mas isso é a realidade. Nada se estuda, se pesquisa. Nada se cria, tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Essa que é a verdade. Então, assim, acorda, gente. Né? Tem que ter cuidado, porque senão é um monte de informação, como eu sempre falei, toma cuidado com as informações aí. Tem coisa que o Caio só falou aqui, né? E no canal dele, em outros canais talvez, ou não sei. Mas a pessoa que sempre falou certas coisas aqui na Rádio Remix,
e tudo mais, foi o Caio, gente. Então, assim, é a ilusão de falar que a outra pessoa, nossa, a pessoa fala a mesma coisa que o Caio. Vocês nunca pararam para pensar que essa pessoa viu o Caio falando e resolveu falar? Não é que ele foi buscar. Ninguém pensa nisso, né? Sônia Regina falou sobre isso ontem, Pois é. me lembro muito bem. É aí é que está o grande problema. Nada se cria, tudo se copia. Então tem que tomar cuidado. Posso Que falar aí uma coisa? depois a gente lê nos comentários, então, eu vou deixar o link do canal tal, porque também ele fala a mesma coisa que o Caio fala. Gente, acorda. A gente lê isso aqui e nem responde, porque, entende? A pessoa assiste o Caio e não entendeu isso ainda. Márcia, quando a Sônia Regina mostra o jeito dela viver, as pessoas talvez não aceitem, porque a Sônia Regina é de uma simplicidade ímpar. Só que se tudo isso que estão falando por aí for real, quem vai se salvar é ela. E ninguém prestou atenção. Pois é. Né? E aí? Ninguém prestou atenção. Né, gente? Tem que se tomar cuidado com o que fala, né? Porque copiar as pessoas é muito fácil, né? O problema é você trazer algo que você pesquise e traga do seu intuito mesmo, da sua inteligência, dos seus estudos, das suas pesquisas. Que aí é fácil, né? O cara já monta um tema, traz todo certinho e arrumado, mas aí é aquela coisa de dizer, o fulano sabe, fulano fala isso, tal, né? E o ciclano fala isso. Não fala, gente, presta atenção. De tudo isso que a gente trouxe hoje, Márcio, que eu gostei foi o seguinte: o cara falou a verdade numa situação, ele falou toda a verdade. A parcela reptiliana do nosso cérebro. E aí resolvemos mais da metade da situação. Quem usar vai virar barato. Né? E aí nos Homens de Preto, MIB 1 ou 2, eu não me lembro, no 1, né? Que aquela baratona estava tentando fazer aquela brincadeira toda com o pessoal aqui na Terra. Mas, gente, Marcinha, quase 23 horas já, hein? Ô, Bel, tu falasse disso hoje, hein? Eu vou me enfiar com Baigon. Tu vai se empolgando ainda. Não, mas é só 10 minutinhos e aí a coisa passa. A gente tinha ficado de mostrar, a gente até combinou, e tu me dissesse assim, nós vamos tomar o nosso primeiro strike no Conexão Galáxia Livre. Eu digo, vamos tomar o nosso primeiro strike. Mas aí, quem sabe lá, né, por obra e graça das energias positivas, a imagem não apareceu. E aí, fazer o quê? Né, JL? Mas se tiver que tomar, vamos tomar. Vamos tomar porque não dá para não mostrar. Né? Fazer o quê? Assim se eu te confessar que eu fiz 15 minutos de meditação antes de entrar no programa e que eu estava quase me desmanchando de cansaço antes de fazer isso, e agora eu estou aqui 3 horas depois, não 2 horas depois, né? 2 horas. Mas enfim, é isso, gente, é o que nós tínhamos para hoje. Hoje recém é terça-feira. Vocês imaginam o que virá esta semana por aí? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Márcia Abad, o programa está nas tuas mãos, na tua voz. O programa está na tua mão, na tua voz, é brincadeira. Você já se despediu aí?
Sim, já são 23 horas, Marcinho. Agora que tu viu que são 23 horas. São 22 horas e 58 minutos, horário de Brasília para você. A gente termina aqui na Rádio Remix Online e também no Hangout da Rádio Remix Esotera ao vivo para você através do YouTube. Prometendo amanhã voltar a partir das 21 horas ao vivo para você. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, a gente tem momento de meditação na Rádio Remix Esotera. Né? Para o pessoal não esquecer. Bom, quem tá lá sempre tá no horário, sempre tá um pouco antes. Valeu pela companhia, obrigada a Vera, o Jorge, a Michele, que provavelmente dormiu, o Maurício não apareceu hoje, deve estar enrolado. Obrigado para você que ouviu a gente até agora. A gente volta amanhã a partir das 21 horas aqui, a Rádio Mix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.